Olá! Depressão e ansiedade são temas do programa Ciência Livre de hoje. Estudos revelam que 50% das pessoas vai ter algum episódio depressivo ao longo da vida. Vamos refletir sobre o nosso modo de vida urbano, o estresse, a vida eletrônica e a velocidade como as pessoas vivem e processam as situações. Nesta edição do Ciência Livre, Dr. Ben Schmidt conversa com o médico psiquiatra e psicoterapeuta junguiano, Dr. Eliseu Labigalini Júnior. Vamos lá? Hoje nós temos no 19º programa Ciência Livre uma honra muito grande de receber o professor Eliseu Labigalini Júnior, psiquiatra, pós-graduando da Escola Paulista de Medicina. Muito obrigado por ter aceito o convite, professor. Obrigado. E um bom programa para nós. Obrigado. Só que nós vamos começar o programa falando de coisas tristes. Qual é o conceito de tristeza? Qual a diferença conceitual de tristeza? Quando uma tristeza vira uma depressão? E onde a ansiedade entra no meio disso tudo? Então, é uma diferenciação muitas vezes difícil de ser feita, né? Mas que a gente, quando avalia uma pessoa, existem critérios que a gente usa para poder diferenciar o que é uma depressão de uma tristeza ou de uma angústia, né? Então a gente tem por definição que a pessoa que está com quadro depressivo, ela precisa ter alterações, alguns sintomas, né? Algumas alterações que estão dentro de uma lista de sintomas típicos da doença, né? E que a pessoa tendo esses sintomas por mais do que 2 ou 3 semanas, a maior parte dos dias, isso já configuraria um quadro depressivo. Então a tristeza, ela pode fazer parte de um quadro depressivo, como ela pode ser só uma tristeza. A tristeza vai ser uma depressão quando ela está acompanhada de outros sintomas por mais do que 2 ou 3 semanas, e esses sintomas incluem desânimo, perda, alterações de sono, alteração do apetite, perda do pragmatismo, perda da noção de prazer, a pessoa perde o prazer nas coisas que ela normalmente gostava de fazer, um pensamento negativo persistentemente, uma dificuldade geralmente ao acordar, no sentido de sentir mais falta de energia para poder começar o dia. E então basicamente seria esse quadro. A ansiedade que você perguntou, onde que ela entra nisso? Boa parte dos quadros depressivos, eles cursam com um pouco de ansiedade. E boa parte dos quadros de ansiedade, às vezes, tem um pouco de sintomas depressivos. Isso acontece porque a alteração dos neurotransmissores, né, que está ligada aos 2 quadros, ela é uma alteração igual, ela é ligada à parte serotoninérgica, e as áreas do cérebro que controlam a parte do humor e a parte da ansiedade são muito próximas. Então, quando você tem uma alteração de humor, muitas vezes você tem uma alteração de ansiedade e vice-versa, como eu estava te explicando, né? Então, a gente tem muito comumente quadros mistos, em que a pessoa tem um pouco dos 2 sintomas, prevalece muitas vezes mais de uma parte ou do outro, né? E eu acabei recentemente de ficar sabendo que o Brasil é campeão pela Organização Mundial de Saúde, como você acabou de me contar também, em que nós vivemos uma epidemia de depressão. Professor Eliseu, de onde vem isso? O homem de 1000 anos atrás, ele sofria mais ou menos depressão do que o homem de hoje? Eu acho que menos. Eu acho que menos porque, assim, boa parte dos quadros depressivos, são quadros reativos, em que a pessoa passa por algum estresse, alguma perda, algum trauma e desencadeia o quadro. Se a gente olhar um pouco para o nosso contexto, principalmente das pessoas que moram no contexto urbano, né, é inegável que as pessoas estão submetidas a um grau de estresse muito grande. Então, medo da violência, horas no trânsito, o custo de vida altíssimo e uma dificuldade em manter a pessoa se manter sobrevivendo numa cidade grande.
Quer dizer, todos esses são fatores de estresse que ele, né, os fatores de estresse que se eles não são descarregados da gente no dia a dia, eles vão se tornar sintomas, né? Podem se tornar doenças físicas, como podem se tornar doenças psíquicas. Então, o senhor acha que a tecnologia também auxiliou? Eu acho que sim, o mau uso, né? Porque o que a gente vê muitas vezes são pessoas usando muito tempo, ficando horas por dia e numa relação de ansiedade com o celular ou com o aparelho eletrônico, né? Numa relação que não é saudável. E a psiquiatria é uma especialidade médica que ela agora, recentemente, ela está mais intervencionista ou ela está mais conservadora no sentido de medicação? Hoje o psiquiatra tende a prescrever o maior número de medicamentos ou ele vai no quasquasquá? Então, olha, qual é a tendência da psiquiatria nesse momento? A tendência, eu acho que assim, é inegável que houve um avanço, sabe, nos medicamentos, por exemplo, nos últimos 20 anos. Então, na verdade, o que acontece hoje é que eu acho que os psiquiatras medicavam tanto quanto medicam hoje, por exemplo, há 30, 40 anos atrás, só que hoje a gente tem um arsenal terapêutico melhor, inegavelmente. Infelizmente, esse arsenal terapêutico ele não é acessível a toda a população, porque boa parte dessas medicações ainda estão em períodos de patente, estão em períodos em que só a medicação original pode ser vendida, né? Isso falando em termos da população, mas que houve um avanço muito grande, houve. Então, o que acontece é que eu acho que a gente consegue ter uma eficácia melhor, uma resposta melhor em boa parte dos quadros, porque as medicações evoluíram muito ao longo desses últimos 20 anos. Isso facilitou a melhora, facilitou a adaptação dos pacientes aos medicamentos, porque os antidepressivos antigos, os primeiros antidepressivos que surgiram, eles eram bons, ainda a gente usa eles, os tricíclicos, né? Mas eles aumentam muito o apetite, a pessoa engorda muito, tem vários efeitos colaterais desagradáveis, né? Você chegou a pegar a época dos barbitúricos? Peguei um pouco. Pegou um pouco? Peguei um pouco. O que era mais os sintomas colaterais mais frequentes dos barbitúricos? Puxa, sonolência. Né? Sedação excessiva. E as consequências disso, né? A pessoa fica com a memória prejudicada, a concentração, nível de atenção. E essa melhora medicamentosa, Eliseu, ela não atingiu ainda os quadros demenciais, né? De demência senil e Alzheimer, né? Nós continuamos com os mesmos medicamentos sintomáticos, né? Nessas duas doenças. Sim, infelizmente, né? É uma coisa que ainda não... Tem se estudado muito sobre a etiologia do quadro, né? Eu acho que isso vai ajudar que em algum momento se consigam desenvolver medicações que possam ajudar que o quadro não se desenvolva ou não evolua, mas no momento a gente não tem essa situação, né? Isso significa que o tratamento, né, Eliseu, da demência senil e Alzheimer, acho importante a gente deixar para o público isso, ele continua sendo, ele não trata etiologicamente, quer dizer, uma demência senil não tem nenhum medicamento que evite essa senilidade progredir, ou as placas senis anatomopatologicamente se acumularem, e no Alzheimer os raios de neurofibrilares, os tangles, parem de se formar. Então a medicação é sintomática. Mas na nossa experiência na neuromuscular, Eliseu, nós tratamos nós chegamos a receber pacientes com demência senil e Alzheimer, e é muito importante dar uma qualidade de vida para essas pessoas, principalmente nessa vida nesse período, idosa, né? Chamar período é melhor que idosa, né, Eliseu? Eliseu, e por falar de idoso é muito mais deprimido que jovem, né? Porque jovem ainda está com fogo da vida, acabou de nascer, e a epidemia nos idosos deve ser mais severa ainda. E você diria que todo idoso seria inteligente? Por exemplo, idoso nós consideramos na literatura uma pessoa com 60 anos, fez 60 anos, já é idoso. Você acha que seria legal todo idoso consultar um psicólogo e um psiquiatra, não exatamente para tratá-lo de nada, mas ele para fazer uma revisão na vida? Afinal de contas, hoje nós somos longevos, né? A população cresceu muito, tem muito idoso no mundo. Então, por exemplo, um idoso que fez 60 anos, ele pode viver até 80, ele vai ter 1/3 de vida ainda para aproveitar. Na minha época, por exemplo, Eliseu, ir para o psiquiatra tinha um estigma, né? Quer dizer, queria que a pessoa era louca, ou que estava com problemas gravíssimos, né? Então, hoje eu acho que esse estigma diminuiu muito. Sim.
que eu sinto. Você não acha que faria bem para o idoso? Sem dúvida, porque se a gente pensar que uma pessoa idosa ela é orientada a ir num geriatra regularmente, né? E o geriatra vai cuidar da saúde física dessa pessoa, por exemplo, né? Quer dizer, é recomendado que a pessoa possa ver como ela está, a saúde psíquica dela. E especialmente se ela for sentindo qualquer tipo de alteração, ou os familiares, né? No sentido de alterações de memória, de alterações de comportamento, outros sintomas de alterações de humor, alterações de ansiedade, de sono, né? E como você falou, os idosos eles têm uma tendência maior a ter depressão, porque envelhecer também é um estresse, né? A gente sabe que envelhecer não é agradável, envelhecer a pessoa vai tendo perdas, vai tendo doenças que ela tem que ir cuidando, vai tendo limitações físicas e isso não deixa de ser um fator de estresse para a parte emocional que poderia levar eventualmente a uma depressão, né? A gente sabe que isso é Então, frequente. nós estávamos conversando agora há pouco, o idoso muitas vezes, por exemplo, ele vai cobrar dos filhos o amor, né, que ele quer de volta, que ele ofereceu para os filhos. E às vezes ele acha que os filhos não estão retribuindo tudo aquilo que ele deu. Uhum. E seria bom eles terem uma conversa psicológica até para entender que os filhos, primeiro, não são nossa possessão, né? Sim. E os filhos são diferentes. Não são uma extensão da gente, não né? Não são uma extensão, eles vão retornar o amor que eles receberam, cada um da sua maneira, né? Sim, tem razão. Uma coisa que muitas vezes acontece. É interessante o idoso fazer essa reflexão até para aproveitar esse terço, ou quem sabe até essa metade da vida para aqueles que conseguem atingir a idade de 90 anos. Opa, né? Sem dúvida. Recentemente, professor Eliseu, nós tivemos a oportunidade de nos apresentar às nossas famílias, né? Sim. E eu perguntei para o seu pai, que também chama-se Eliseu, né? E para que ele contasse algum caso pitoresco, porque é uma família de psiquiatras, a sua esposa também é psiquiatra. Sim. Um abraço para você, Marina, aqui do Ciência Livre. Mandou para você. Tem alguma história que ficou marcada na história da psiquiatria? Você nasceu psiquiatra? Quando que você soube que você queria ser psiquiatra? Então, isso foi na adolescência. Eu estava em dúvida ainda do que ia fazer de carreira, né? Não tinha definido. Eu gostava muito de animais, pensava em fazer veterinária. Mas aí no segundo colegial, mais ou menos assim, eu comecei a ler, eu tive acesso à leitura de alguns livros, de alguns autores que me tocaram muito, sabe? Que foram muito profundos, muito fortes para mim na época, e me despertou ali uma busca de autoconhecimento através da psicologia, através da filosofia, da antropologia. Quem te tocou de autor que você passou? Então um deles foi o próprio Jung, né? Que depois eu fui fazer formação nesta linha como terapeuta. Que tem um livro dele muito bonito, que é um livro até inicial, realmente para pessoas que são leigas, que eu também não conseguiria entender se não fosse, que chama O Homem e Seus Símbolos. Esse é um livro que foi legal. Também li na época um romance psicológico de um autor, acho que é alemão, que é o Hermann Hesse. Também li uma série de livros dele e achei muito interessante a maneira como ele colocava essa questão do autoconhecimento. E aí eu quase fui fazer psicologia, e aí eu, ponderando isso, acabei decidindo fazer medicina e fazer psiquiatria, porque eu achei que eu poderia ter uma área de atuação maior, também poderia ser terapeuta, mas também poderia trabalhar como psiquiatra. Você leu o Hermann Hesse, O Lobo da Steppe? Sim, foi esse livro aqui. E quantos anos você tinha quando você leu o Lobo 17, da Steppe? 16. Então, espetacular, né? Para 17, 18 anos, né? Super. Foi muito legal naquela época. Agora, O Homem e Seus Símbolos, eu também não entendi nada, viu, Eliseu? Não entendi nada. Quem sabe uma releitura, Uma né? releitura, certeza. Eliseu, a gente vive muito rápido hoje. Uhum. O carro acabou sendo o nosso maior inimigo, mas a vida piorou com os veículos. E parece que os veículos não vão durar muito. E parece que é a mesma coisa, nós podemos dizer, dos eletrônicos, né? Vieram para Vieram para melhorar. A vida ficou rápida, as crianças já estão em contato com essa vida digital. Sim. Tem alguma dica que você gostaria de dar para esses pais que estão lidando com essas crianças que não largam o celular? Tipo de limite que pode ser dado às crianças? Então, é uma delicadeza, acho que você está tocando num ponto super pertinente, super presente nesse momento na vida de todo mundo, né? E eu tenho 3 filhos que são jovens, que foram adolescentes, eu recentemente tive que lidar com eles com essa questão, ainda tenho que lidar em alguns momentos, né? E, puxa, o que eu diria, e que eu acho que serve para toda a educação de todo adolescente e jovem, criança,
essa questão do limite, né? Da gente poder pôr limites, ter colocar uma certa disciplina, porque a atração que o eletrônico desperta numa criança ou adolescente, ela é uma covardia, aquilo ali não tem como o nosso argumento ele perde de 10 a 0, né? Diante do estímulo que aquilo representa para um adolescente, mesmo para um adulto. Então, diante desse estímulo, quer dizer, a gente precisa ter muita firmeza e para ter muita firmeza com os filhos, uma coisa que eu percebo, né, e que é muito difícil para boa parte dos pais hoje executarem, é a presença deles. Então, a gente vê que muitas vezes os pais concedem que os filhos fiquem nos eletrônicos horas por dia, porque é um jeito de ocupá-los, já que eles não estão presentes. Então, e é uma questão delicada, porque você também não estando presente, como é que você vai exigir do seu filho que ele não faça aquilo, né? Então, tem vários desdobramentos da questão, na questão da educação, na questão das relações, né? Que confluem nesta situação. Mas o que eu vejo e que eu oriento é que as pessoas limitem esse tempo, mesmo adultas, porque o grau né, como você falou, o grau de ansiedade que isso gera nas pessoas, a exposição excessiva é nítido. Já existem descrições muito claras na psiquiatria de dependência por eletrônicos e de sintomas listados que as pessoas têm por ficarem muitas horas expostas ou por ficarem abstinentes quando não podem ter acesso, né? Sintomas de ansiedade. Abstinência e dependente de eletrônicos. Sim. Professor, a gente falou de ansiedade, de depressão, de tristeza. Como os pais e como os jovens, os próprios jovens podem reconhecer que eles não estão bem, que eles estão passando por um problema dessa natureza? A pessoa vai passar a apresentar algumas alterações, né, no dia a dia e que elas podem sinalizar para ela que ela não está bem. Então, a ansiedade em si, né, a pessoa que sente ansiedade, ela geralmente fica muito atribulada, ela sente uma aceleração interna como se ela estivesse num apuro, num incômodo muito grande. Muitas vezes as atitudes dessa pessoa são muito atropeladas porque ela não consegue esperar os tempos das coisas, né? Esse é um sinal. O abuso de substâncias, por exemplo, de álcool e outras substâncias, também é um sinal, às vezes, de que a pessoa pode estar ansiosa ou de que ela pode estar deprimida. A gente tem muitas situações em que a pessoa usa o álcool abusivamente ou outras substâncias como uma forma de compensar sintomas de ansiedade ou sintomas depressivos, né? A outra questão é assim, é o que nós temos conversado, é a gente, de alguma forma, tentar traduzir, tentar transmitir para os jovens, né, a importância de ter uma qualidade de vida e uma vida em equilíbrio, né? Então, os jovens hoje, por exemplo, muitos deles estudam bastante, então a carga de estresse a que eles estão submetidos e de pressão por conta de vestibulares e coisas assim, já é uma carga grande. Então, esse jovem, ele é quase como um adulto, então ele precisa ter um tempo para desligar, para namorar, para fazer esporte, para ter outras atividades, porque se ele ficar só estudando e ficar só no eletrônico, por exemplo, ele fatalmente vai ficar muito ansioso, como exemplo. Os adultos jovens, por exemplo. Também, os adultos também, quer dizer, adultos que trabalham demais e também... Você acha que é possível ser feliz com mais de 60 anos, e nós idosos? Sem dúvida. Quer dizer, sendo que o professor Eliseu não é idoso. Sim, mas daqui a Você pouco eu não é chego lá. idoso, Não estou, né? mas daqui a pouco eu estou chegando. Mas você acha que você vai ser feliz com 60 anos? Pô, espero que sim. E acho que essa felicidade é o que nós estamos conversando, né? É uma construção da vida, né? Do dia a dia de cada um, do pensamento de cada um, da atividade que cada um desempenha, dos sentimentos que cada um expressa no que está fazendo, né? E fundamental a atividade física, né, Eliseu? Principalmente depois de 60 anos. Não, e nos quadros de queria depressão... comunicar a direção do programa Ciência Livre que eu estou muito feliz, em especial, por eu ter começado, Eliseu, a surfar, praticar o surf após os 60 anos de idade. Muito legal. Estou muito feliz com essa conquista. Sem dúvida. E é um presente e para a ansiedade e para a depressão, como você falou, é uma das coisas que a gente frisa muito da importância da pessoa ter uma atividade física, porque ajuda muito no tratamento. E ajuda muito para que a pessoa não desenvolva esses quadros também. Ser psiquiatra cansa, Eliseu, porque você e sua esposa são psiquiatras. Um médico, depois que atende durante um dia, ele sempre tem essa mania, pelo menos os colegas, assim, as esposas dos meus colegas falam: mas ele sabe bem, ele sempre chega muito cansado do consultório. O psiquiatra chega mais cansado ainda ou você não vê muita diferença? Eu não vejo muita diferença, mas eu chego bem cansado e eu acho que tem um fator real do que você está falando, né? Que acho que isso é pertinente a todos os médicos, talvez a psiquiatria um pouco mais, né? Que é
que é a questão da própria carga energética, da lida com os pacientes, do sofrimento. Isso não é exclusivo dos psiquiatras, né? E aí eu acho que entra em jogo toda a questão que a gente conversa de tudo aquilo que a gente faz para poder estar ali inteiro, para poder estar ali de verdade, para poder estar ali bem, né? E eu acho que aí entra a questão toda de como a gente se cuida, quer dizer, tudo aquilo que a gente também orienta aos pacientes, né? A gente também realizar, porque se a gente não realizar, a conta também não fecha pra gente, né? Eu vejo por uma questão de fazer exercício físico, de ter hobbies, de não se sobrecarregar demais com a atividade do trabalho, quer dizer, coisas que a gente orienta os pacientes, né? Que a gente também, se a gente não fizer, também a gente sofre as consequências, e eu sinto isso. E, professor Eliseu, essa síndrome chamada síndrome do pânico, ela também é uma epidemia atual? Então, olha, o termo... né, você tem alguma dado de literatura? Então, posso dizer que não é uma epidemia. O que nós temos, assim como tem aumentado, né, os índices de depressão, os de ansiedade também. O pânico, ele é um quadro de ansiedade, só que é uma ansiedade aguda. São crises em que a pessoa subitamente tem o pico da ansiedade e ele também baixa rapidamente, né? É muito incomodativo, muito prejudicial, né, para a pessoa que tem, mas ele cursa dessa forma. E assim, o que tem havido mais é as pessoas falarem mais sobre o assunto, por isso que o termo pânico ficou tão conhecido. Mas na verdade é um quadro de ansiedade que tem tratamento e tem que ser tratado com medicações, assim como a depressão, porque se não for tratado, quando a pessoa tem essas crises, ela não tende a melhorar se ela não tratar, né? Qual diria você, Eliseu, para o telespectador que já vivenciou isso, qual diria a chance me desculpe, eu tenho muito respeito, não só por você como profissional, mas considero você meu amigo. Sim. Mas qual é a chance de um quasquasqueiro? Quasquasqueiro seria o psiquiatra não medicamentoso. Sim. Qual a chance de um quasquasqueiro conseguir tirar uma pessoa do síndrome de pânico sem medicação? Então, é quase zero. Quase zero. Então é muito bom as pessoas ouvirem isso, né? Porque a psiquiatria na síndrome do pânico ela é fundamental, porque senão a pessoa não vai conseguir seguir sua vida. Sim. Podemos dizer isso, né? Podemos dizer isso, como podemos dizer que quadros depressivos também, quer dizer, quadros depressivos leves, às vezes só com terapia podem reverter, mas é raro. E às vezes a pessoa, se ela não trata, o quadro pode piorar, o quadro pode cronificar. E você sabe que tem muitas pessoas que se proclamam que elas conseguem resolver quadros agudos de ansiedade sem medicação, né? Infelizmente, né? Sim, infelizmente. E não que outros recursos, né? Porque como você falou, quer dizer, uma boa psicoterapia e a pessoa, por exemplo, que tem ansiedade, praticar meditação, são recursos que ajudam muito. Mas é o que você falou, não dá pra gente achar que a pessoa vai tratar só assim e que ela vai deixar de ter crise. Talvez ela não consiga. Talvez ela precise de um suporte medicamentoso por um período inicial até que a terapia e a meditação avancem e ela crie condições de seguir a vida, de controlar a própria ansiedade, de desarmar uma crise, né? Porque a própria meditação, a Associação Médica Americana já reconheceu como um recurso bom para a ansiedade terapêutico, não do ponto de vista espiritual, mas do ponto de vista de técnica, né? Então a gente sabe que tem coisas que realmente a pessoa pode fazer e que vão ajudar muito o quadro, mas que muitas vezes, se a pessoa não fizer um tratamento medicamentoso, dependendo da intensidade do quadro, tudo que ela fizer às vezes não vai adiantar para reverter o quadro, ela vai continuar tendo os sintomas, porque existe uma alteração nos neurotransmissores, né, nesses quadros, que ela muitas vezes, dependendo do nível que atingiu os sintomas, elas não revertem sozinhas. Não revertem. Então vamos deixar bem claro para todos os telespectadores do Ciência Livre que em quadros de depressão, que já se alastram por alguns meses, é imprescindível que as pessoas procurem um psiquiatra e que perguntem sobre a medicação. Sim. Porque esse é o único caminho delas poderem melhorar para poder seguirem suas vidas. Um psiquiatra estuda a mente, né, professor? Sim. Estuda a mente. Falamos do Jung, que eu não entendi nada, tenho que reler. E o que é a mente, hein, Eliseu? Quando se vai fazer o conceito, o que é a mente? Puxa, um conceito bastante difícil da gente definir, né? Do que eu consigo compreender, da minha prática clínica, do que eu me estudo, do que eu estudo, assim, a mente é
a produção, vamos dizer assim, é a expressão da nossa consciência, né? E a nossa consciência, ela é a soma de tudo aquilo que a gente pensa, que a gente sente, que a gente percebe, que a gente capta, daquilo que a gente viveu na vida, na história da vida da gente, né? A expressão da nossa consciência. Eu acho que sim. Um jeito de tentar definir, conceito né? rápido de definir, né? Mas não é uma coisa tão simples, né? E agora, professor, não dá para uma pessoa você virar como médico e ficar para uma pessoa que está deprimida, né? Só pensando bobagem e falar para ela assim, para de pensar em coisa ruim, né? Sim. Porque ninguém consegue parar de pensar. Sim, né? E se a pessoa tá pensando assim e está persistente, não é algo que ela tem controle, muitas vezes, né? Como a gente explicou, é uma alteração que leva a essa alteração do pensamento e esse negativismo persistente, né? Então é interessante você colocar isso porque ainda existe, né? Uma boa parte da população que nega que exista depressão, que acha que a depressão é uma fraqueza, que a depressão é um corpo mole, que a pessoa está fazendo, né? Tá sendo desleixada. E na verdade isso não é verdade. A gente tem bem claro quando a pessoa tem uma depressão, os sintomas são bem típicos, é uma síndrome muito bem definida, né? Então é importante a gente frisar isso, repetir, porque ainda existe um preconceito muito grande com o quadro. E além disso, só queria completar a questão da medicação, né? Porque as depressões e as ansiedades, elas são tratadas com medicações antidepressivas, que são medicações que vão levar a um aumento da serotonina. É importante a gente frisar que essas medicações não produzem dependência, porque boa parte da população acredita que qualquer tipo de psicotrópico produz a dependência, o que não é verdade. Né? As medicações que produzem dependência, entre os psicotrópicos, são mais os diazepínicos, Rivotril, Frontal, Lorax, o diazepam, que são medicações tarja preta e que demandam uma receita específica. Os antidepressivos, eles são medicamentos controlados, mas eles não provocam nenhum tipo de dependência. A pessoa, quando ela quer parar ou quando ela para, ela consegue parar e não tem nenhum sintoma de abstinência da medicação. É possível retirá-los depois, né? É possível retirá-los, quer dizer, a gente não vai retirá-los quando você tem quadros de depressões endógenas, que são depressões de fundo mais genético e que a pessoa precisa tomar medicação a vida toda, porque se ela para a medicação, a depressão volta. Mas isso não é o todo das depressões. Boa parte das depressões são reativas, né? São quadros que a pessoa passou por uma perda, por um estresse muito grande e desencadeia um quadro que geralmente é autolimitado. E a gente trata por 1 ano e geralmente isso é suficiente para que a pessoa fique bem. Professor, nós estamos no começo de 2018, vai ser um ano conturbado, parece que é um ano conturbado. Você é um psiquiatra otimista? Como que você se julga? Você é um psiquiatra pessimista? Eu queria saber que tipo de mensagem legal você pode dar. Nossos filhos são jovens, né? Mensagem que a gente dá para os nossos filhos com esse quadro do nosso país que nitidamente se deteriorou, né? Eu vou falar por mim agora, não sei se você quiser falar por você, eu vou falar. A vida 50 anos atrás era muito melhor na cidade de São Paulo, né? E o meu medo é que daqui a mais 50 anos a vida fique pior ainda. Né? Insuportável, né? Mas que mensagem bonita e legal você poderia falar para as pessoas? Puxa, rapaz, eu recentemente vi um filósofo falando na TV Cultura, o Karnal, e ele estava citando um filósofo francês muito interessante, né? Contando de que esse filósofo é de 1600 e pouco, Saint-Étienne. E esse filósofo falando de como ele sugeria de como as pessoas deveriam se relacionar com o Estado. E naquela época já existia ele demonstrando ali que existia uma grande dificuldade e uma grande revolta das pessoas por sentirem esse peso que o Estado traz na vida das pessoas, até o atrapalho que ela traz na vida da gente, né? Com tudo que a gente vive, da política, do alto índice de impostos que nós pagamos, né, com pouco retorno desses serviços, né. Então, o que eu trago na minha vida e que eu vejo nos meus filhos, vejo nos jovens, né, é que a gente deve prosseguir, apesar de toda essa confusão, de todo esse peso que é trazido para a nossa vida, né, do que vem dessa esfera política, dessa esfera que a gente está vivendo tão pesada, da gente não sucumbir, da gente não ficar preso a isso, da gente não deixar isso tomar um peso na nossa vida que atrapalhe o nosso caminho, nossa realização. E eu vejo isso muito nos jovens, porque os jovens, né, eles estão entrando em contato com essa sombra que a gente vive, social, né, que esse Estado
paralítico, vamos dizer assim, né? E, no entanto, eles, né, têm uma força, têm uma disposição, uma esperança com a vida que é muito bonita de ver, que nos anima. E eu penso, eu procuro me firmar nisso, procuro transmitir isso também, de que, apesar de tudo que nós vamos vivendo neste entorno, de que é possível a gente ser feliz, a gente se realizar, a gente buscar coisas boas, viver bem, né? E para isso é um baita de um exercício, cada um dentro de si, no seu dia a dia, com seus hábitos, com a sua rotina, né? Com o seu trabalho, com a sua família. E é um exercício interfamiliar, né, Eliseu? Super. É difícil a gente ter uma família e todos na família estarem todos felizes ao mesmo tempo, Poxa, né? poxa. A gente precisa trabalhar para isso, porque isso não vem pronto, né? Sim. Casar e ter filho não tem nada pronto, né, Eliseu? Sim, sem dúvida. Tem que trabalhar nisso, investir nisso, né? Sim. Eliseu, eu vou aproveitar a mente e eu também vou deixar uma mensagem no nosso 19º programa. A mente, certa vez, está escrito no livro Médico, né? A mente, ela existe, ela percorre todas as épocas e ela está sempre aberta à sabedoria, né? E assim ela aproveita o seu tempo. E ela deixa um sentido de eternidade, um rastro de perfume, e ela é capaz de unir passado, presente e futuro em cada instante do nosso momento presente. E viver o momento presente é uma das coisas que mais, talvez, ajudaria também nos quadros que a gente falou hoje, de ansiedade, principalmente de ansiedade, viver o momento presente. Sem dúvida. E a mensagem que eu queria deixar é que a melhor maneira de se viver o momento presente, como deve ter sido ter vivido o momento passado, é viver com amor. Então eu quero deixar essa mensagem de amor a todos vocês da produção do Ciência Livre e a todos os nossos telespectadores, porque a vida é espetacular, Eliseu. É mesmo. É uma pena que tem algumas pessoas que não consigam enxergar isso com muita clareza. Mas vocês, jovens, saibam que a vida é um milagre e que a vida é espetacular. Essa é a mensagem de amor. Muito obrigado pela presença, Eliseu. Foi ótimo. Meu amigo, meu novo amigo. Sem dúvida. Uma pessoa simpática, bacana. Foi uma honra, em nome do Ciência Livre, ter recebido aqui hoje. Para mim também, um prazer estar junto aí com você e uma honra. Obrigado mesmo. Mais informações e outras edições do Ciência Livre você encontra no site programaciencialivre.com.br e em nosso canal no Facebook, Dr. Ben Schmidt Ciência Livre. Esperamos você no próximo Ciência Livre. Até lá!